Como eu tinha prometido, ele ia voltar para falar sobre essa questão toda de executivo, olhando o legislativo, esperando preencher a vaga do judiciário, né, Marília? E o senador Everton, o relator da indicação lá do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo, divulgou o parecer favorável na noite dessa terça-feira e isso deve ser lido hoje, né? É isso, Nath. Um ponto positivo aí para essa indicação de Jorge Messias, a vaga no Supremo Tribunal Federal, vaga essa que foi deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso em novembro do ano passado. O presidente Lula fez, então, essa indicação, mas ele acabou demorando ali para poder fazer a entrega da mensagem do Executivo para o Legislativo, mais especificamente lá no Senado Federal, onde deve acontecer essa sabatina de Jorge Messias, que já foi até marcada. Deve acontecer no dia 29 de abril. Primeiro, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa e depois o nome de Jorge Messias, que é atual advogado-geral da União, vai ser analisado pelo plenário do Senado Federal. E ele, Nath, ele deve ter pelo menos 41 votos para poder ser aprovado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E ontem o senador Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, ele apresentou um relatório favorável a essa indicação de Jorge Messias. No seu parecer, o Everton Rocha colocou que, como advogado-geral da União, a sua atuação, referindo-se a Jorge Messias, se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sob a sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio da realização de acordos judiciais e extrajudiciais. E ontem, Nath, Jorge Messias esteve ali no Senado Federal, onde se encontrou com alguns senadores, ali buscando votos, né? Buscando garantir votos para poder ter o seu nome aprovado dentro do Senado Federal. Na CCJ, ele deve ser questionado ali sobre o seu trabalho na AGU, sobre temas espinhosos que ele deve analisar dentro do Supremo Tribunal Federal e também como ele deve agir em relação a pautas que chegam do governo federal dentro do STF. Lá no plenário também devem vir as mesmas perguntas e aí então acontece a votação. No dia 29, então, deve acontecer a sabatina de Jorge Messias no Senado Federal, sabatina essa que demorou bastante, aí quase cerca de 5 meses para poder ser marcada. No ano passado, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, chegou a marcar essa sabatina para o dia 10 de dezembro. No entanto, percebeu que o governo federal, o presidente Lula, não havia enviado essa mensagem que é necessária para que todo esse trâmite venha a acontecer. Com isso, ele acabou, então, desmarcando e o governo enviou somente agora, no mês de abril, essa mensagem e com isso, então, foi marcada para o dia 29. Lembrando, Nath, que no dia seguinte acontece sessão do Congresso Nacional, onde deve ser analisado veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, aquele projeto que reduz as penas dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e que deve beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, existe ali articulações tanto para a direita quanto para a esquerda, governo e também oposição para esses últimos dias de abril lá dentro do Congresso Nacional. Nath e Felipe. Marília, valeu. E são os principais dias, né, dos próximos períodos aí no Congresso que tem pautas importantes, interessantes da gente ficar acompanhando. A história do Messias e da dosimetria, que acontece em abril, e aí depois a gente sabe que o Congresso fica completamente voltado para as campanhas, que estão já na portinha. Valeu, Marília e Felipe, daqui a pouquinho eu chamo os dois para falar de outros pontos aqui importantes de Brasília.